Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho da mais célebre, talvez uma das mais importantes mentes da Grécia, tá? Nessa disciplina que é a mãe de todas as outras, que é a filosofia, beleza? Exatamente, vamos falar sobre Sócrates. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de dar essa moralzinha pra gente, tá? Segue a gente também nas nossas redes sociais, porque isso é importante, e também ativa as notificações. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre o pensamento socrático. E na verdade, quem foi esse cara que é tão conhecido, né? Só para a gente ter uma ideia, Sócrates ele foi tão importante para a filosofia grega, para a filosofia ocidental, que a gente divide, na verdade, a filosofia grega em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Meu irmão, quem foi esse cara? Bem, algumas curiosidades aqui falando sobre Sócrates. Primeira, ele não deixou nada escrito, né? Tudo que se sabe de Sócrates, na verdade, nós ficamos sabendo sobre por causa dos seus discípulos e também por causa dos seus críticos, não é? Porque Sócrates era um cara que servia de base para muitas pessoas construírem conhecimento, da mesma forma também para criticarem esse pensamento socrático. Sócrates ele vai desenvolver o seu pensamento, né, no mesmo período dos sofistas. Inclusive eu vou fazer um vídeo, né, daqui a um tempo, falando sobre esses sofistas. Galera, não é surfistas, eu vou botar até na legenda, sofistas. Quem eram os sofistas? Na verdade eram pensadores, né, que vendiam o saber. Só que um detalhe interessante nessa analogia com Sócrates é porque, primeiro, Sócrates ele não vendia o saber. Ele dava as suas aulas, vamos dizer assim, praças públicas, em qualquer lugar, não cobrava nada, tá bom? Diferente dos sofistas. Além do mais, também, Sócrates era um cara que se preocupava com a verdade. Ele não relativizava a verdade. E os sofistas, contrariamente, não estavam preocupados com a verdade. Eles, na verdade, estavam preocupados em vender o peixe dele, em ganhar o dinheiro deles, tá? Os sofistas, eles se preocupavam com a retórica e com o poder da persuasão, do convencimento. Beleza? Por que, né, destacamos tanto essa figura de Sócrates? Primeiro, por essas nuances que eu já falei para vocês, comparando com os sofistas. Além do mais, diferente dos filósofos que o antecederam, não é? Os pré-socráticos, ele não vai buscar o conhecimento na natureza. Para Sócrates, o que era mais importante era a alma, era o eu consciente, era o autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento buscado, né? Buscando a figura do ser humano, o conhecimento do ser humano, né? Fala-se que ele começa a desenvolver um conhecimento filosófico antropológico. Por quê? Qual é a base da construção do conhecimento? O ser humano. Tá? Tem uma frase que é muito conhecida de Sócrates que fala: conhece-te a ti mesmo. E aí a gente percebe como Sócrates valorizava o autoconhecimento. Aí vocês não devem estar, o meu professor de filosofia já falou verdade. Essa não é uma frase socrática. É uma frase, né, que foi encontrada em um oráculo em Delfos. Só que Sócrates absorveu e começou a disseminar, né, trabalhando a sua refutação, que a gente chama de ironia, e a sua maiêutica através dessas percepções, através dessa frase. E aí, a gente já vai falar dos dois momentos, né, dentro do diálogo crítico, dentro da dialética socrática. Bem, a gente costuma falar que Sócrates ele construía conhecimento conversando, dialogando, tá? Mas como dialogar? Dialogar perguntando. Perguntando o que você conhece. Você tem certeza do que você conhece? Como você tem certeza disso? Esse primeiro momento, ele fazia um desconforto mental
na pessoa que ele estava conversando, no seu interlocutor. E a partir daí, desse desconforto mental, nesse primeiro momento chamado pela filosofia socrática de refutação, ou mesmo ironia, porque eram perguntas que estavam questionando o conhecimento dessa pessoa, ele acaba construindo uma nova ideia. Essa nova ideia, chamada de maiêutica, ou arte de trazer à luz, é o segundo momento da construção socrática. Então, só para a gente repetir, para a gente terminar esse vídeo hoje, que foi rapidinho, mas falando de um dos caras mais importantes da filosofia ocidental, da filosofia grega, um cara chamado simplesmente Sócrates. Ele começava a construção do seu conhecimento, né, a partir da refutação, também chamado de ironia. Fazendo o que, Júnior? Fazendo perguntas. Você sabe o que é globalização? Por que você pensa que globalização é isso? Qual é a base que você tem para me dar essa resposta? Essas perguntas iam fazendo desconforto e, logicamente, ia criando outro conceito nessa pessoa. Tá? Esse outro conceito, comparando com as ideias anteriores, por isso aí o nome dialética, é o que a gente chama de maiêutica, nessa visão socrática. Então, refutação ou ironia, e no segundo momento, a maiêutica. Beleza, galerinha? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar essa moralzinha pra gente, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Dá essa chuva de like e também ativa as notificações, porque isso é importante pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Valeu, beijo do gordo e até o próximo vídeo.